Então, retomando a apostila 6, sob medida, tratemos mais uma questão acerca da Era Vargas. Vamos à questão. Atribui-se ao governador mineiro Antônio Carlos uma frase que simboliza a tensão existente no Brasil em 1930. Façamos a revolução antes que o povo a faça. Tal demonstração de preocupação por parte das elites da Aliança Liberal mostra que elas tinham consciência de que era necessário agir para assumir o controle político e conter as insatisfações populares. A respeito da Revolução de 30, como ilustra a foto da época, é correto afirmar que veja que a Revolução de 30, ela marca o início da Era Vargas. A revolução liderada por Vargas, apoiada pelas Forças Armadas sob o comando do general Góes Monteiro, pelo movimento tenentista dos jovens oficiais, que surgiu na década de 20 como um projeto de reforma administrativa, eleitoral do Brasil, em oposição, né, à República do Café com Leite. Também apoiado pelos setores urbanos industriais que viam na figura de Vargas uma grande transformação econômica. A Revolução de 30, ela derruba o presidente Washington Luiz e impede a posse do Júlio Prestes, presidente eleito pelo próprio apoio de São Paulo. A eleição de 30 foi marcada pela ruptura do café com leite, em que São Paulo lança Júlio Prestes, com o apoio do presidente Washington Luiz, que também era de São Paulo, contra a chamada Aliança Liberal, que teve Vargas como candidato à presidência, né? E ao mesmo tempo o paraibano João Pessoa, tá? Bom, veja que a revolução ela é impulsionada pela frase do governador de Minas. A Aliança Liberal teve o apoio também das chamadas oligarquias dissidentes, as oligarquias que romperam com São Paulo, como Minas, Rio de Janeiro, que foram muito importantes na costura dessa aliança, mas que acabaram perdendo a eleição. Após a derrota eleitoral, a Aliança Liberal, sob a liderança de Vargas, vai tentar tomar o poder pelas armas. E é isso que configurou a Revolução de 30, a Revolução Vitoriosa, que levou Vargas ao poder, conforme mostra a foto, a qual a pergunta vai fazer menção. Vamos aí então às respostas? O que podemos afirmar sobre a Revolução de 30? A. A ascensão do gaúcho Getúlio Vargas como novo presidente representava a aliança das antigas oligarquias e também dos setores sociais urbanos e do tenentismo, aparentemente vitorioso dentro das Forças Armadas. O compromisso entre esses grupos era o de permanência do sistema econômico e político. Aqui tem um erro grande, né? Veja que a Era Vargas representa uma mudança na estrutura política, seja pela ditadura que se instaura logo após a tomada de poder, seja depois pela Constituição de 34, que permitiu o direito de voto às mulheres, a criação da justiça eleitoral, que também está inserido na Constituição de 34. Então, é uma grande mudança, o que torna a alternativa A incorreta. B. A Revolução de 30 não pode ser considerada um rompimento decisivo na história do Brasil, pois além da permanência de grupos ligados ao governo anterior, não ocorreu nenhuma mudança no sistema representativo brasileiro. Outro erro também, tá? Porque a gente teve uma grande mudança dentro do sistema representativo, assim como grande mudança dentro do sistema econômico, né, com a industrialização, tá? Então A e a B estão mais ou menos na mesma direção. C. Os que assumiram o poder com a Revolução de 30 buscaram, de todas as maneiras, criar a imagem de um Brasil totalmente diferente a partir do Levante. Podemos considerar tal episódio político como sendo a vitória da burguesia industrial sobre as tradicionais oligarquias cafeeiras. E as Forças Armadas promoveriam a integração e a união nacional. Essa alternativa, para mim, ela tem muitos elementos corretos. Na medida em que fala da criação de uma nova imagem para o Brasil, da superação de um antigo período, né, que é visto já como ultrapassado, ao mesmo tempo da imagem também da burguesia industrial que está posta ali na foto como sendo parte do apoio, e as Forças Armadas como tendo sido decisivas nesse processo. Acho que o erro dessa alternativa C, acredito que ela tenha ali algum certo exagero no que se refere ao papel das Forças Armadas em promover a integração nacional, já que é Vargas a própria figura do poder ali em expressão, né? Então é Vargas que simbolizaria essa aliança. Me parece que a foto que representa Vargas no centro, ou pelo menos posto aí, né, nessa primeira representação, poderia simbolizar o líder da nação, o chefe da nação, como sendo ele a imagem da própria unidade nacional. Então é nesse sentido que me parece, né, que talvez o final dessa alternativa C possa conter um erro quando se refere ao exército como integração e se trata mais da figura do líder de Vargas, né, como o grande vitorioso da Revolução de 30, tá? Embora eu considere grande parte dessa estrutura da C aí correta. Olha D. A derrota do paulista Júlio Prestes nas eleições de 30 já tem um erro de cara, galera, porque em 30 quem venceu a eleição foi Prestes. Depois ele é impedido de tomar posse pela própria Revolução de 30, né?
E aí, ao assumir o comando político da nação, logo após o movimento de 30, Getúlio Vargas divulgou as imagens, envergando um uniforme militar, influenciando a opinião pública de que, sob sua liderança, iniciava-se um novo período de combate aos males da República Velha em prol da ordem e do progresso. Veja que também há uma série de elementos aqui corretos, tá? Sobre o movimento de 30 e como ele vai buscar aumentar a popularidade de Vargas, criar uma imagem em torno dele, associada à figura do exército, né? E superando a República Velha. Uma coisa que eu não tinha gostado dessa alternativa é porque ela trata da questão da imagem do governo logo no início de 1930. E a gente tem que entender que o controle da opinião pública, da imprensa, por Vargas, vai se dar mais a partir de 37, quando ele criar o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Mas então eu percebi que pela data dessa foto, de 31 de 10 de 1930, ali na própria, no próprio cartaz, acredito que alude um pouco sobre exatamente essa tentativa de Vargas já trazer, né, um controle maior sobre a opinião pública, que na prática só vai acontecer lá a partir de 37. Mas acredito que entre a alternativa C e a alternativa E está mais correta mesmo, no que se refere a essa imagem aí estabelecida. Valeu, galera. Obrigado.